Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Aqui é a professora Luciana Mendonça. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui com a presença maravilhosa do professor Vinícius, que já vamos apresentá-lo. Mas antes vou iniciar com a minha audiodescrição para vocês poderem um pouco, compreender quem eu sou, onde estou. Eu sou uma mulher de 41 anos, parda, tenho cabelo escuro, um pouco abaixo dos ombros. Hoje estou sem óculos, porque normalmente, né, Vinícius, quando eu estou nas aulas, eu estou de óculos, mas hoje, como eu estou muito perto da câmera, eu falei, bem, posso esse privilégio de ficar sem o óculos. E atrás de mim vocês estão vendo uma tela que não é o espaço onde eu estou, na verdade, mas é uma representação de um cenário cheio de cadeiras, né? E antes de eu passar a palavra ao professor Vinícius, né, e da gente dar as boas-vindas para vocês, deixa eu fazer algumas orientações, porque aí o diálogo vai ficar todo sobre a mediação do professor Vinícius. Eu vou continuar aqui, vou desligar minha câmera, vou estar aqui no chat interagindo com vocês, mas vamos começar com algumas orientações iniciais. Primeiro, nós tivemos duas palestras maravilhosas no primeiro dia da semana, da professora Mirna e da nossa diretora, a professora Solange. Quem não assistiu, é só voltar aqui no nosso canal, assistir quando puder, porque são várias outras informações que vão complementando essas outras atividades que nós vamos participar até sexta-feira. E esses outros vocabulários vão nos ajudando a compreender a temática, a levantar mais dúvidas, a gente melhorar também o nosso repertório para as nossas reflexões realmente proporcionar a transformação que a gente deseja, né, lá na nossa prática. Segunda informação, e aí é bem administrativa, gente. Eu sei que a gente tem a lista de presença. Normalmente, a lista de presença a gente divulga quando está faltando uns 20, 15 minutos para terminar a palestra. E aí vocês ficam assim, cadê a lista de presença, Luciana, a lista de presença? Foquem no professor Vinícius, no privilégio dele estar aqui conosco, que com certeza o seu certificado vai chegar. Qual é a orientação? Vai estar o link lá que o nosso estúdio fixa aqui no nosso chat. Você clica nesse link, vai abrir um formulário, você vai preencher. Esse formulário, ele preenche automaticamente o certificado. Então, assim, cuidado, o seu nome tem que estar correto, que se você preencher errado, vai o nome errado no certificado. Você tem que botar o e-mail correto, né? Se o teu e-mail não tem cedilha, não tem letra maiúscula, atenção, porque pode ser que, se você preencher errado, o certificado não vai chegar. E também olhe a caixa de spam, porque pode ser que esse documento caia na caixa de spam. Até quando nós vamos estar reenviando esses certificados para vocês? Até o dia 10 de julho. Se até o dia 10 de julho você não recebeu o certificado da palestra que você assistiu, aí você vai no serviço de atenção, abre uma ocorrência, especifica para a gente qual é o horário, qual foi a atividade, que a gente vai resolver isso para vocês. E aí os outros alunos que já estão com a gente, pode até respondendo o colega aqui no chat, que a gente não costuma negar o envio do certificado, pelo contrário, né? Então, aproveitem esse momento, aproveitem a fala do professor Vinícius. Eu vou seguir aqui, tá, Vinícius? Eu vou fechar a minha câmera. Qualquer coisa é só vocês. Eu tô aqui. Como que você prefere, Vinícius? Você prefere que eu vá guardando as perguntas para o final? Ou que se aparecer alguma coisa interessante que eu abra o microfone e pergunte? Como você acha Eu melhor? prefiro no final, que eu acho que no Tá. final dá para juntar algumas perguntas e fazer E aí, uma nova Vinícius, antes proposta. de passar a palavra de vez, eu juro, gente, vamos registrar esses momentos, tirar uma foto, porque não sei vocês, mas eu fico mega curiosa para ver como é que vocês estão assistindo a esses eventos. Fico só pensando quando eles vão escrevendo, sabe, Vinícius, os comentários dele, falei, onde é que você está? Como que você está assistindo? Tem mais alguém aí com vocês? Então, enquanto o Vinícius vai se apresentando, aproveitem e escrevam aí também nos comentários para gente de onde você fala. Eu falo do Rio. E você fala de onde? A gente tem gente do Brasil inteiro, então vamos conhecer um pouco essa galera e, se possível, o seu curso. Vinícius, juro que agora eu paro por aqui, passo a palavra para você e, mais uma vez, obrigada. Seja bem-vindo, bem-vindas, estudantes, a essa tarde. Valeu. Se você puder, você pode depois colocar compartilhando a apresentação, tá? Pode deixar. Beleza. Então, pessoal, todos bem? Eu sou o professor Vinícius, tá? Eu sou formado pela UF, principalmente pela UF. Eu fiz a minha graduação
em bacharel e licenciatura em Ciências Sociais, eu sou mestre em Antropologia e sou doutor em Antropologia também pela UF. Eu sou professor atualmente no ensino médio, né? Eu sou professor há uns quase 10 anos, né? De Sociologia, Filosofia e outras disciplinas novas, né? Também trabalho no CEDERJ e também aqui na própria instituição da Unileia no curso de Segurança Pública. Eu já morei no Rio por um bom tempo, mas hoje eu moro em Cabo Frio, né? Então, é uma cidade muito interessante, uma outra qualidade de vida. Então, boa parte, né, do que eu vou falar hoje faz parte da minha experiência enquanto docente, né? Eu fiz diversas pesquisas na área da segurança pública, principalmente, né, movimentos sociais, no meu mestrado, no doutorado, relação entre a segurança pública, né, os domínios armados, né, as facções criminosas e relação com empresa, né, por exemplo, a empresa de energia elétrica, etc. Mas boa parte das minhas reflexões hoje partem da minha própria prática pedagógica e também algumas outras leituras, né, que são fundamentais, são essenciais, né? Bem, em primeiro lugar, agora já começando, tá? As estratégias de administração de conflitos nas escolas, né? Isso aí já parte, né, de algumas pesquisas que eu fiz na própria escola também, né? Eu faço parte do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC, né? Isso aí também é importante, essa minha vinculação institucional, né? Então, esse termo administração é justamente para... já muda muita coisa, tá? Já é um formato, já é uma forma de você pensar que o conflito ele não deva ser evitado necessariamente, tá? Então, os conflitos eles são importantes para a sociedade, como o próprio autor Zimmel, né, ele aponta, que eles desvelam, eles demonstram um tipo de problema, né? Quando você está em conflito, né, ele coloca os níveis de conflito, né? O nível pessoal, você está em conflito com alguma coisa, né? Você está em conflito consigo mesmo. Tem o nível interpessoal, né? Você tem um conflito com uma outra pessoa e você também tem um conflito com grupos, né? Um grupo em conflito com o outro, né? O Fluminense em conflito com o Flamengo, né? Um pouco brincando com essa noção de alteridade, né? O outro passa a ser algo diferente daquilo que é você, né? Mas só que a gente vive numa sociedade que ela já é multifacetada, a gente vive uma sociedade que ela tem vários grupos, né? Não tem como você segmentar muito bem, né, e dizer ou criar uma homogeneidade, né? É possível criar representações de uma identidade nacional, mas o conflito, a gente tem que chamar ele para a mesa, né? Você não pode evitar ele. A gente não quer um tipo de pacificação dos conflitos, né, de modo que eles não existam, de modo que eles nunca mais irão existir. E a escola é um palco importante dos conflitos, né? É um traço da realidade os problemas que existem, né? Nós temos problemas no trabalho, temos problemas na vida pessoal, porque você também não vai ter determinados problemas sociais no âmbito da escola. Então você não tem que evitar o conflito, mas só que você tem que justamente trazer ele e mostrar os pontos positivos que ele tem tem em expressar. Eventualmente, essa expressão do conflito pode nem ser sempre muito madura, mas só que o meu objetivo é justamente pensar os gestores, pensar a própria segurança pública e uma série de coisas, né? Boa parte dessa minha reflexão faz parte das pesquisas que eu faço em segurança pública. Por exemplo, solução fácil não existe, né? Trazendo um pouco, fazendo um pouco paralelo com a segurança pública. Alguns profissionais, né, da segurança pública, aqueles que não passaram por alguns cursos, né, eles tendem a achar que a solução é bem, bem simples, é só fazer isso, 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 e aí o tráfico acaba e etc. Cara, definitivamente isso não é assim, né? O trabalho da segurança pública é você saber que o problema nunca será resolvido, certo? Não existe uma solução fácil para absolutamente nada. Os problemas não necessariamente, os problemas sociais, eles não acabam, né? Não vai ser um governo de 4 anos que vai conseguir resolver a fome, a desigualdade social,
homofobia, uma série de coisas, tá? São problemas que acontecem dentro do próprio histórico de cada nação. Cada nação tem o seu tipo de problema, né? E esses problemas eles não vão acabar assim, de repente, né? Existe uma sinergia, né, desses problemas, né? A constituição de como as coisas acontecem é necessariamente uma relação entre vários outros problemas e soluções que essa própria cultura está construindo. A gente tanto constrói esses problemas como a gente também constrói também as soluções, né? Então, esses opostos, não tem como você pensar que tudo é relativo. Não, tudo é relativo, então você pode acabar entrando numa perspectiva do permissivo, né? Tudo é relativo, então tá tudo bem. Tá tudo bem, tá sempre tudo bem, tá sempre tudo bom, né? Então não temos nenhum problema. E também o inverso, também, esses opostos também não são bons, tudo é absoluto, eu sei a verdade, eu sei o que tem que ser feito, então eu vou agir de uma determinada forma, né? Então a perspectiva do gestor, o gestor aqui eu estou colocando qualquer pessoa, diretor, equipe pedagógica, pode ser um professor, docente, né? Desse gestor não deve ser prepotente, né? Ou seja, a gestão de uma escola não deve ter como régua da própria pessoa, porque essa pessoa ela tem uma limitação. Qual é a limitação que ela tem? A limitação de sua subjetividade. Então, eu falo isso porque é comum alguns problemas da vida de alunos, né, que eles sabem, mas se fosse eu, etc. Então, existe sempre essa forma de olhar o mundo a partir da sua perspectiva. Então, não tem como você gerenciar uma escola que tem diversos problemas sociais da sociedade como um todo inserido nela e você colocar como sua régua, porque ela é extremamente limitada. Ela é limitada justamente por conta da sua subjetividade. Então, não tem como você limitar e observar os problemas apenas a partir da sua própria perspectiva. Você precisa se aliar à pesquisa científica, se aliar à forma como o outro está vendo, né? Então, eu sou antropólogo, né? Então, uma forma de você pensar uma solução, necessariamente ela tem que perpassar por várias perspectivas diferentes. Não tem como você gerir uma escola e negar a perspectiva de um aluno, de um policial, de um docente, da comunidade do entorno e dos pais, né? Então, a escola é um espaço tradicional. Um espaço tradicional aqui que eu estou colocando, não estou falando nada de vertentes pedagógicas, tá? O tradicional, tecnicista, inovador, etc. Não, nada disso, tá? Ela é tradicional no sentido de que é uma instituição que boa parte da sociedade, a partir pelo menos do século XIX, né, que teve essa revolução, né, o fim do 18, 19, os direitos humanos, Constituição da Primeira Carta, pós-Revolução Francesa, etc. E o culminando já no século XIX, essa noção, né, de que a educação era importante, a forma da cidadania, principalmente um pouco as ideias do próprio Durkheim, a importância da escola, a forma de condicionar e construir determinadas pessoas, um tipo de característica, né, que essas pessoas teriam. Então, assim, boa parte das pessoas já passaram por essa instituição. As que não passaram, né, justamente isso passa a ser um problema, né, o analfabetismo, né, ou também passaram por processos que foram ruins durante o seu processo de aprendizagem, né? Mas a questão é muito mais fácil você ter passado por essa instituição ao longo da sua vida, né? E são longos anos, né? Mesmo que você pense o primeiro fundamental, pensa quanto tempo você ficou escolarizado. É uma instituição muito, muito importante, né? E você até acaba pensando as pessoas mais marginalizadas, né, da sociedade, que elas estão fora dessas instituições principais, essas instituições construtoras, elas acabam frequentando muito mais as outras instituições, né? Um tribunal judiciário, a audiência com o juiz, a cadeia e etc., sendo instituições de repressão, né? Então, na verdade, você está sempre em relação com uma série de instituições, né? As instituições estão sempre presentes ali com você, né? Mas só que a escola é um espaço tradicional, né? Algumas famílias, né, tiveram seus avós como
que participaram de escolas, os seus pais, os seus filhos, você, os seus irmãos. Então, na Sotege que nós temos hoje, ela é um espaço que existe. E por conta disso, né, vários problemas sociais abrangentes, né, racismo, homofobia, machismo, desigualdade social, uma série, uma gama de todos esses problemas estão ali dentro da escola. Né? A escola passa a ser um objeto muito importante, né, para você entender um pouco a sociedade brasileira, segundo a própria Simone Laúde Guedes, uma professora incrível, né, do programa de pós-graduação em antropologia da UF. Né? A sua área de pesquisa é muito mais conhecida pelo esporte, etc., mas ela era uma pessoa que esteve, né, deu aula, né, no ensino médio por 10 anos, etc., e depois se tornou professora da Universidade Federal Fluminense, mas ela colocava sempre a importância de se estudar a escola. Então, uma das estratégias, é claro, né, toda essa semana acadêmica, etc., todas essas reflexões, a gente já está partindo de umas problemáticas mais recentes, mais atualizadas. Tá? Eu não estou falando necessariamente ou diretamente delas, né, mas eu acho que é, não é necessário, porque o que eu estou colocando aqui são várias estratégias microsociológicas, são algumas estratégias interpessoais, estratégias de forma de organizar e pensar e construir essa relação docente, tá? Eu também não estou falando nada muito inovador, tá? Porque boa parte de um ensino dialógico, ou seja, que é baseado em um diálogo, já começou com Bakhtin, Vygotsky, Paulo Freire, todos eles construindo, pensando uma educação baseada no diálogo, baseada na perspectiva do outro, né? Como o outro vai receber essa informação e como a construção daquilo vai acontecer, né? É uma forma muito inteligente de se pensar, tá? Mas na prática você ainda observa um ensino tradicional muito forte, né, uma forma de relação interpessoal e essa estratégia, essa maneira cotidiana e rotineira na escola vai promover e possibilitar uma série de agravamentos de conflitos. Se você, lá no começo da minha apresentação, se você nega os conflitos, eles são que nem uma panela de pressão. Se você está negando esses conflitos, eles vão crescer cada vez mais. Se você permite, se você não tem um bom trato, se você não agrega esse aluno para a instituição, porque é inevitável, ele vai ser institucionalizado, isso vai acontecer. O próprio sociólogo Pierre Bourdieu aponta isso, né? Você vai passar por esse processo de institucionalização, isso é inevitável, mas por que você não pode construir, então, um espaço bom o suficiente para isso acontecer, né? Que seja abrangente, que seja acolhedor, tá? Então, uma parte da disciplina positiva, né, é interessante, aqui eu peguei alguns tópicos só, mas quem quiser, eu estou dando algumas sementes para quem quiser pesquisar e aprofundar mais, fiquem à vontade, né? A disciplina positiva seria interessante você pensar o espaço físico e simbólico, né? As chances que esse aluno tem de ter um poder criativo, né? Essa expressão criativa das coisas é fundamental, né? Então, reduzir a carga horária pelo menos na rede estadual do Rio de Janeiro, reduzir a carga horária de artes, geografia, história, sociologia, filosofia, não são muito bons, né? Justamente para esse espaço criativo, né? Esse espaço criativo é fundamental, né? Os seres humanos são criativos por si só e necessitamos dessa expressividade, né? Então, a disciplina positiva também, como outro tópico na relação professor-aluno, né? Gentil e firme, que sai um pouco daqueles polos, né? Se você só pode ser autoritário, aquele professor malvado, linha dura, e tem o professor bonzinho, que também é permissivo e não faz nada. É importante você chegar num ponto em comum, ser gentil e firme. Você está atrasado com a entrega desse trabalho, você vai ter pontos descontados, mas também eu entendo sua posição, entendo a sua parte, e vou permitir que você entregue esse trabalho em tanto tempo, né? Então você foi gentil e firme ao mesmo tempo, né?
E o professor ele tem essa possibilidade, essa capacidade de poder entregar ao aluno aquilo que ele precisa. Depende da turma, né? Então, eventualmente, você vai precisar ser um pouco mais firme e outros você vai conseguir ser um pouco gentil. Mas o importante é o E. Essa é a disciplina positiva, né? O E, você, na própria construção da frase, você ser capaz de construir as coisas dessas duas formas, né? Dar o espaço para a contribuição para os alunos, ou seja, você realmente fazer eles poderem participar ativamente, tá? Escreve alguma coisa no quadro, me ajuda com isso daqui. Eu trabalho um pouco com alguns projetos, né? Eu crio projetos e a turma inteira são algumas equipes, né? Eles são equipes e eles têm que eu observo muitas turmas divididas, seccionadas, muitos grupinhos, às vezes divididos em dois grandes grupos, e eles não se falam entre si. Quando você cria esse projeto, você cria um espaço para você poder construir. Você vê os conflitos acontecerem, né? Você vê as dificuldades mas só que eu, no papel de docente, eu consigo regular um pouco e também estimular, porque é inevitável, você vai ter que entrar em contato, né? Eu tive uma situação de um aluno que as pessoas diziam que ele mentia muito, que era muito mentiroso, falava mal de todo mundo, etc. Ele passou a ser excluído na turma. E aí eu disse assim, olha só, a turma, o trabalho é coletivo, da turma inteira, né? Ele tem que participar e ponto final. Mas só como é que a gente vai conversar com ele? Eu falei assim, olha só, é, não tem saída. A sua vida adulta, você vai ter que lidar com pessoas que você discorda. Na política, você tem que sentar na mesa e negociar com pessoas que você sabe que têm vinculações criminosas ali e está sentado junto com você ali no Senado. Seja lá como for, você vai ter que sentar e negociar. Não importa quem. Então, essa é a capacidade de você observar o outro, você não precisa concordar, né? Um pouco também essa validação das emoções. O fato de você validar as emoções não significa que você tem que chorar junto, não significa que você tem que necessariamente apoiar no sentido de apenas ver isso, mas você precisa validar as emoções e depois corrigir, né? Esse espaço acolhedor no contato interpessoal é importante. Não ter a reatividade, né? É muito comum isso, né? Esse problema que a gente tem, mas isso aí, boa parte algumas práticas meditativas ajudam bastante, né? E também como a comunicação não violenta, né? Ou seja, no ato da comunicação, a base aqui dessa apresentação é a linguagem, né? Boa parte do que a gente está fazendo parte da linguagem, né? Por isso que tantos outros autores clássicos, né? Pelo menos esses três que eu já mencionei, né? O Vygotsky, o Bakhtin e o Paulo Freire, eles baseiam-se principalmente na linguagem. O foco é a linguagem, porque é na linguagem que você reconhece o outro, você sabe que o outro é diferente de você, você constrói uma identidade, mas para você conseguir estabelecer essa conexão, você precisa do diálogo. Então, por meio da observação, o sentimento, as necessidades e o pedido. São esses os quatro principais elementos da comunicação não violenta que você precisa colocar, né? Você tem um problema, então você observa. Eu não gostei do seu comportamento. Eu observei esse comportamento e eu não gostei, porque ele me deixou muito triste. O sentimento. Eu observei, agora o sentimento. Eu tenho essa necessidade. Eu acho que você poderia ter um outro comportamento comigo, ou pelo menos me criticar em uma área mais reservada, e você fez o pedido. Então, você demonstra a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. São elementos dentro da comunicação que fazem com que o outro entenda e interprete. O inverso também é verdadeiro. Quando o outro tem alguma situação e ele ainda não conseguiu organizar tudo isso dessa forma, você passa por essas etapas. Qual é o problema? O que você sentiu? O que você precisa? O que você deseja? São algumas perguntas que te tiram de situações de risco, inclusive, né? Porque boa parte das pessoas querem primeiro, ser ouvidas. Elas querem expressar. Em seguida, elas conseguem entender. Porque existe uma relação ali neurológica que está acontecendo, inclusive, tá? A relação do límbico e do pré-frontal, né?
pré-frontal é principalmente o racional, mas o límbico é muito importante. Por isso que a gente não pode separar o afeto na educação. Você não pode separar o afeto porque nós somos seres humanos integrados, né? Então, o afeto junto com o racional, né, o cérebro límbico junto com o pré-frontal, você cria uma conexão forte. Então, aí sim que o processo de aprendizagem é mais produtivo quando você entende que o aspecto das emoções e do afeto são fundamentais nessa relação com o outro, entenderam? Então, isso aí é crucial. Isso aí vai acontecer também nas áreas da segurança pública, porque boa parte da prática da segurança pública ela é enfadonha, ela é chata, ela é burocrática, ela é rotineira. Você está ali andando, fazendo ronda. Não é o bang bang, não é filme do 007, não é essa dinâmica, né? Inclusive o contrário, né? Tá tudo indo bem. Quanto mais chato o trabalho, na verdade, significa que tudo está indo bem, sim, né? Tudo está acontecendo de forma correta, né? O fato de você estar necessariamente em conflito o tempo inteiro significa que as coisas não estão bem, né? Então, a relação com outro, um policial, um guarda municipal, enfim, vários setores da segurança, eles precisam desse contato. É claro que eu não estou querendo aqui que todo mundo se torne um psicólogo, né, da população, né? Existem várias ações que você tem que pegar e fazer mesmo, né? Mas existe o espaço, existe esse espaço do cuidado que pode vir depois, pode vir antes de uma situação de risco. Então, para além desses fenômenos atuais que eu estou aqui colocando, né, tiroteios, etc., ameaças, tudo isso, com esse trabalho de base, com esse trabalho de que coloca o afeto nessa relação, que constrói uma gestão que não nega o conflito, que consegue entender várias perspectivas para tentar interpretar alguma coisa, que tenta reduzir aqueles próprios machismos e homofobia que estão acontecendo no cotidiano da escola, com o professor, no comentário de um com o outro e etc., que estão excluindo algum aluno. É, por mais que esteja ali no plano do inconsciente, num plano não explícito, isso cria uma cultura, um tipo de, uma forma melhorada da própria escola, né? Então, se você tem uma escola muito ampla, agregadora, né, que desconstrói diversos preconceitos, que dá um certo espaço, que não é permissivo, que consegue ser firme o suficiente, que tem um interesse de educar e acolhe uma emoção, acolhe, não estou dizendo para necessariamente fazer um carnaval em cima disso, mas o fato de você entender que o humano ele é integrado com emoções e razão, que essa separação não é muito clara, né? Isso aí organicamente não é bem assim. Você é capaz de evitar uma série de coisas. Então, esses discursos do ódio, essas ideologias muito fáceis de acontecer, de serem capturadas, elas são extremamente agregadoras. Eu estou falando do nazismo, do racismo. Recentemente, você vê diversas notícias de divulgação disso, a Polícia Federal correndo atrás, uma série de coisas desses discursos que estão construindo uma separação, cada vez uma separação entre o eu e o outro. Então, mas só que essa separação tão radical e tão intensa é agregadora para quem é que está perdido. Quem está perdido, quem está solto em diversos outros conatos, né? Essa conexão que você constrói com o humano, se ele não tem com a família, com a escola, com a comunidade, ele tem com quem? Então é uma captura muito fácil para um discurso extremamente agregador, mas muito nefasto. Então, se você constrói uma escola capaz de absorver e agregar, capturar esse aluno em certo sentido, de forma positiva, dificilmente a sua escola pode sofrer algum tipo de atentado. Valeu? Obrigado. Espaço agora para discussão.
Vinícius, olha só, conversamos bastante aqui no chat, mas antes de começar a trazer os questionamentos, eu preciso dizer sobre o Pedro Alberto, que está aqui te mandando um abraço, te elogiando, falando que só está aqui te seguindo por você, porque o seu conteúdo é sempre maravilhoso. Então, Pedro, viu? Compartilhei. Agora, deixa eu ir trazendo os comentários aqui, que eu acho legal para a gente poder ler. Teve alguns relatos de experiências, né? Algumas pessoas compartilhando. E primeiro vou ler a da Tânia, né? Que ela botou assim, professor, é uma afirmativa, mas aí a gente escuta a sua percepção também. Acredito que um aluno deve receber sempre um crédito para melhorar o comportamento diferenciado. Você também acha, Vinícius, que de repente aquele aluno que está acompanhando as nossas atividades, está se engajando, ele deva receber um crédito ou um Olha, tratamento diferenciado? olha, essa pergunta é bem complexa, porque cabe um certo discernimento, porque eu vou ser sincero, eu pessoalmente acho que não, porque fazer aquilo que deve seria o mínimo, mas só que eu não estou sendo rígido nesse sentido, eu estou dizendo a tentar não tornar um aluno, fazer com que ele se sinta especial por alguma característica. Todos nós, individualmente, somos especiais porque somos quem nós somos. Mas eu tento, pelo menos, é claro que internamente tem alunos que você ama. Você tá ali, nossa, caraca, essa pessoa, eu tô querendo ser amigo dela, Afinidade, né? né? Também, né? Então, assim, eu estou esperando ele sair da escola para a gente poder ter uma relação um pouco mais pessoal. Mas eu acho que a premiação vai criar um tipo de competição, um tipo de, é, na verdade, uma representação de que você é aquele que dá alguma coisa. Você já tem essa posição enquanto docente, no sentido de que você é aquele que dá o conhecimento, mas só que você ainda dá mais prêmios, você acaba construindo uma relação de hierarquização sempre com o superior, você perde um pouco de autonomia nesse processo. Então, eu não sou muito a favor, por exemplo, o que eu faço de especial, pelo menos na minha prática, aquele aluno que tem um bom rendimento, que aquela aula, a aula normal é muito pouco para ele, né? E ele quer mais, ele fala assim, não, eu quero 10, eu quero mais. Você pode passar algumas ações, algumas práticas mais difíceis, né? Eu já fiz isso com uma aluna, eu passei algo mais difícil, que ela tinha que ler um artigo inteiro, um troço complicado, ela falou, eu quero fazer direito, então lê esse artigo aqui, toma, e eu quero para amanhã. Ela falou assim, nossa, eu fiquei a madrugada inteira escrevendo e não sei o quê, ela me entregou uma redação e tal. Cara, a nota dela já estava, no diário já estava lá, entendeu? E Porque não não deixa de importa ser muito uma o forma resultado. de você ter um olhar diferenciado para aquele indivíduo, né? Dele se sentir Você, acolhido, né? é, vo- Não é uma você acaba, premiação. você acaba dando uma direção. Na verdade, eu dei um trabalho extra. Então, não é bem Tem mais premiação, é um pouco mais isso. complexo. Maravilha. Ô, Tânia, se você ficou com alguma dúvida, desejo, ou mais alguém fazer algum questionamento ainda sobre isso, posta aí. Vou ler agora o da Alexandra. Quando você estava falando sobre as mediações de conflito, sobre a forma de se colocar as estratégias da comunicação não violenta, a Alexandra, que está com uma colega do lado, né, compartilhou aqui com a gente, falou o seguinte, professor, e quando nós conversamos e aparentemente está tudo bem, mas no dia seguinte tudo piora? Dizem com os alunos, assim, a relação. Eu acredito. Alexandra, vê se é isso. De repente ela foi lá, porque como foi naquela fase da comunicação não violenta, ela Uhum. identificou, falou a Ah, necessidade dela e de tá, repente. tá, tá, Tchu, tá, tchu, tá, tchu. tá, tá, entendi. Olha, o Rosenberg, né, eu estou falando o criador, né, que pensou a comunicação violenta, a comunicação não violenta. Ela se tornou bem popular, tá? E tem vários cursos no Rio de Janeiro, cursos em Vitória, pessoas que são autorizadas, acabou criando, né, uma coisa muito além. Tem Mas é a um ONG dele livro, gratuita, né? Com vários conteúdos gratuitos. e o livro dele tem PDF na internet. Você coloca o Comunicação Não Violenta Rosenberg, já tem o PDF ali pronto.
e sem nenhum problema. Você pode ler, praticar, mas essa é a melhor forma de estabelecer uma comunicação. Não significa, voltando um pouco naquela primeira parte, não significa que o conflito vai acabar, não significa que vão ser flores. Você tem que se acostumar a saber que nesse processo da comunicação a pressão vai subir, você vai estar no círculo de fogo e vamos lá, você não pode negar isso, né? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer na sua vida em qualquer âmbito, né? Então, é, não são flores, né? Mas só que se o outro não entendeu, então não importa o outro, importa a forma como você está construindo isso, né? Você só tem controle de si. Mesmo assim, não. Mesmo assim, Difícil. a gente derrapa de vez em quando, né, Vinícius? De difícil acesso. Verdade. Ó, tem um relato agora da Érica Assis. Ela contou o seguinte pra gente, olha, tem uma filha de 15 anos que está no ensino médio e faz curso pré-militar. Aconteceu um episódio com ela e a professora, com ela e a professora, desculpa, onde a professora apertou o braço dela por causa de um erro de comunicação. Aí eu até perguntei aqui para ela como que foi, né? Ela botou assim: "Poxa, achei desnecessário, mas não temos mais informações." Aí é o ponto da reatividade. Um pouco a função, né, do professor e também de um profissional da segurança pública não é nada fácil, porque principalmente no ponto ponto da reatividade, né? Porque é comum, né, você acontecer uma situação e você dá uma resposta automática para aquilo, né? Você reagir. Um aluno foi desrespeitoso com você imediatamente já vai de 0 a 100. Calma, tenta ver, porque às vezes ele está querendo justamente, né, ter um espaço de escuta que ele nunca teve, né? É claro, se o desrespeito continuar, você também precisa ser firme, né? Mas se você consegue, nessa situação, ser gentil, a professora é um espaço muito difícil. A professora, ela conflitou com o aluno, né? Isso aí é uma dificuldade que ela está tendo, que ela precisa ver, né? Infelizmente, isso acontece, mas A, não é correto, né? Na Claro. palestra da manhã, a professora Fernanda, né, estava até comentando antes da gente entrar ao vivo, ela Aham. estava falando sobre a importância também da saúde mental, mas para os professores também, né, desse processo de autoconhecimento e de cuidado, muitas vezes, que é necessário até mesmo terapêutico, para os próprios docentes, né, que a gente acaba não considerando, as instituições não consideram isso como uma necessidade, né, porque para chegar ao ponto de repente, você apertar o braço de um aluno, né, de promover alguma agressão mais física, vamos falar assim, é porque já tem algo ali que precisa ser cuidado, né, Sim, você está Vinícius? muito tenso, né? Você está com muitas questões, ou pessoais ou profissionais, né? Tipo, vamos combinar, a gente é professor, assim, eu pelo menos eu sou da rede pública principalmente, né? E também, já que o espaço, né, da Unileia é um pouco mais à distância, etc., né? Mas no convívio a gente percebe, cara, tem muitos professores que têm diversas questões psiquiátricas, mas só que o fato de ter um acompanhamento psiquiátrico não significa ter um acompanhamento psicológico que deveria ser feito com qualquer profissional, né? O pessoal da área da saúde também é uma outra problemática, né, em relação a isso. E aí tem um comentário da Thalita sobre a sua observação, né? Falando verdade, professor, competição não é legal, porque cada um é individual e capaz de adquirir seu próprio sucesso. E aí embaixo a Elizabeth também colocando pessoas que disputam com eles próprios. Acho que deve ter sido naquele contexto ainda, né, do Aham, aham, comentário. sim, E sim. aí, e aí a Andrea, né, colocou o seguinte, ó, comunicação é essencial, mas o olhar para cada indivíduo também. A Érica que postou aqui, complementando essa situação. Essa Hum. professora veio para substituir a professora que fez isso. Não, peraí. Essa professora veio para substituir a professora. E Ah, fez tá. isso porque minha filha sempre gostava de apagar o quadro para a professora anterior. Então, de repente, sei lá, foi segurar o braço, né? Aham, ela foi colaborativa e a professora castrou isso, né? Ela tirou isso. Eu criei algumas estratégias, assim, né? Que são umas estratégias não comunicativas.
né? Por exemplo, às vezes eu entro em sala e aí eu falo, se arrumem, se acalmem, etc., alguma coisa assim, e eu simplesmente leio um livro. Na verdade, eu não estou lendo, eu estou com o livro aberto na mesa, mas só que eu estou dando um tempinho daquela minha aula, dando exemplo. Na verdade, eu estou dando um exemplo do ato da leitura. Eu não estou lendo o livro. Eu estou, na verdade, olhando para o livro, mas eu estou atento ao som, eu estou atento ao que eles estão conversando, como eles estão se relacionando, reagindo. Eu estou usando um artifício de fingir que eu estou lendo, justamente para eu ter um espaço e campo de observação dos alunos, em como eles estão interagindo, o que está acontecendo, etc. É claro que eu não estou indo um a um, mas só que eu estou observando toda a atmosfera coletiva de como é aquela turma, como é que está aquele dia, como é que está a situação. Às vezes um aluno ou outro solta alguma coisa, e aí eu posso aproveitar aquilo e usar aquilo ali em aula. Teve algum ato racista, falou alguma coisa que não era correta, né? Alguma questão assim que eu poderia me aproveitar e usar aquilo ali para engatilhar a própria aula. Mas só que eu não estou lendo um livro, né? Mas só que eu estou, ao mesmo tempo, dando um exemplo da leitura, ao mesmo tempo eu também estou fazendo todos esses processos fingindo que eu estou lendo um livro. Perfeito, Vinícius. Caramba, a gente está em sintonia, que eu ia fazer essa pergunta para você, porque antes da gente começar, eu sei que o Vinícius já falou isso para a gente, né, gente? Ele também trabalha com ensino médio. E aí vocês imaginam, né, uma sala com ensino médio, ainda mais nos espaços públicos que são salas que têm um quantitativo significativo de aluno, né? Quais seriam as dicas que ele poderia compartilhar conosco de boas práticas? Ele já deu várias, né? Mas de repente, quem sabe a gente consiga aprender mais uma. Ih, calma aí. Deixa eu pensar. Olha, eu faço algumas coisas assim, né? Essa questão de você entender que a individualidade, a subjetividade do aluno é importante, ele sempre vai ter um lugar expressivo, porque ele tem que se expressar, etc. Esse é o ideal em uma sociedade ideal e muito idealizada. Eu trabalho com um pouco, digamos, duas energias. Um pouco o gentil e firme. Mas, eventualmente, você pode alargar um pouquinho isso. Certo? Por exemplo, tem algumas turmas que têm um pouco espaço de criatividade. Eles não gostam de produzir, de pensar, de construir. Não são muito engajados. Então, você tem que amaciar um pouco a rotina, a disciplina das coisas e tentar estimular mais. São turmas um pouco mais apáticas, então você tem que estimular mais algumas práticas criativas, coisas que eu trabalho com desenho, com história, com roteiro, com uma série de coisas que eu uso o espaço da minha aula para fazer uma interdisciplinaridade com várias outras aulas. Converso com um professor que eu sabia que fez roteiro na escola Darcy Ribeiro, juntei, estou fazendo um e-book agora com uma turma e tal, sei o que de poesias, de história que eles estão fazendo. Isso tudo sai assim, sabe? Sai um projeto assim, né? Então, deixa eu fazer É, uma pergunta. Então, essa escuta atenta é para além dessas paredes da sala de aula, né? Você está lá na sala dos professores conversando com os seus pares e uma atenção às práticas deles também, né? sim, 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 porque era um professor que tinha uma coisa fora, era um professor de português, mas só que ele também fez uma formação em escola de roteiro, a gente conversava sobre poesia, uma série de coisas, então opa, peraí, aquela turma ali dá para fazer isso aqui? Eu pedi para ele um material de roteiro, porque eu também pesquisava um pouco, mas só que eu não tinha lido uma coisa mais técnica, então eu peguei aquilo ali, eu estudei, eu passei, apliquei aquilo em aula e aquilo ali foi acontecendo. Mas também eu acho importante, né, eles aprenderem a dureza. Porque a dureza, as estruturas, tipo, um pouco as coisas são como elas são. Tipo, dá uma rebaixada. Eu não estou querendo eliminar a capacidade criativa e individual de cada um. Tem aluno que realmente a sua vida tipo, cara, tipo, eu tinha um aluno que era pedreiro, mas só que ele ganhava, assim, muitas vezes mais do que eu. E ele era excelente nisso, mas só que ele não era tão bom na minha disciplina, então dane-se, entende? Ele não era muito bom em uma série de coisas, mas na vida ele era extremamente produtivo. Imagina o que que é você, pô, fazer uma casa, tipo, uma coisa incrível isso. Então,
isso é uma expressão da individualidade, você coloca ele ali, mas isso não significa que eu não vou passar, por exemplo, o que eu fiz agora com o terceiro ano recentemente, foi assim, eu fiz uma redação, mas eu fiz redação estilo assim, tipo Enem, textos longos, etc., um tempo de aula. Eles falam assim, mas é muito pouco tempo, só 50 minutos. Eu falei assim, quando você for fazer uma prova, que aí tem um monte de aluno que está querendo fazer para a área militar, ou por Enem, ou etc., ou qualquer coisa assim, ou concurso público, qualquer coisa. Você vai ter que fazer uma redação, geralmente. Quando você fizer essa redação, garanto, eu já fiz, eu perdi a conta, quantos concursos eu já fiz. Você vai ter meia hora. Você vai ter meia hora, porque assim, se você fizer realmente com atenção todo o resto, vai sobrar meia hora para você. Então, eu dou um monte de estratégia. Primeiro, deixo eles fazerem. Aí eu recebo um monte de redação a lápis, redação escrita pela metade, meio mal feita. E aí eu falo, agora, olha só, agora eu vou dar as técnicas a partir da minha experiência em como você vai fazer. Nada disso é aula de português. Eu não dou aula de português, mas eu dou aula de técnica. Olha só, primeiro você lê o tema, depois você faz todo o restante da prova, você usa o rascunho, não é para escrever, você usa o rascunho para colocar tópico, tenta construir um texto só corrido. Se você achar muito arriscado, tudo bem, você pode fazer o rascunho à vontade. Mas só que você tem que saber que você vai ter meia hora, você tem que trabalhar com meia hora. Se você conseguiu 50 minutos, parabéns. Mas geralmente você tem meia hora, então você tem que fazer uma coisa mais. Então eu dou chances e possibilidades para esse aluno. E eu fiz um simulado, né? Eu comprei aqueles plásticos, né? Eu comprei do meu bolso aqueles plásticos para guardar o celular. Eu fiz um ritual. É isso. Eu emulei um E ritual de provocou aquela concurso. imersão para eles, né? Como se eles Tipo estivessem assim, vivenciando tipo, tem que mesmo. fazer uma fila, tem que sair, tem que desligar o celular, colocar aqui. Tipo, eu botei uma pressão, né? É um pouco artístico isso, né? Mas é Você precisa. perfeito, porque eles vão aprendendo a se autorregular, né? Nesses momentos de pressão, né? E, Maravilha! e eu faço muito isso. Mas só que quando eu coloco a pressão neles, né? Essa pressão, essa carga, e tipo, muitos começam a falar e etc. Eu falo assim, não pode falar agora e tal, só que eu, tipo, boto uma pressão mesmo, mas só que é tudo artístico. Porque você sabe que aquilo ali é necessário, porque ele vai passar por aquilo, então eu estou engrossando, eu estou calejando, né? Vocês veem aqui o violão aqui, eu toco há mais ou menos uns 20 anos. Então o dedo é bem calejado, né? Você tem que passar pelo calejamento. Você passa ali 6 meses com dor, né? Depois acabou. Então é importante nesse processo da educação, pelo menos com jovens e adultos, né? Que é principalmente minha área. Eu não lido muito bem com crianças, né? Quer dizer, eu não trabalho com crianças, né? Mas eventualmente faço isso um pouco, essa prática também com meu filho. Mas você precisa endurecer, em algumas circunstâncias, né? Você precisa criar momentos de endurecimento, mas só que você pode usar um aspecto artístico, né? Você pode fazer uma persona, fazer uma construção de um personagem durão para aquele evento, você pega e aí, cara, aquele tipo de aprendizagem vai servir para muita coisa. E aí depois, na semana seguinte, a gente fica, ué, mas o que aconteceu? Cara, isso aí só foi para fazer aquilo. Agora tá tudo bem, gente. Eu não tô Oi, bravo com ninguém. gente! O professor Vinícius não é um fofo. Vinícius, que tarde. Tá cheio de comentário agora, eu preciso ler para vocês. Enquanto isso, vocês vão curtindo, porque olha só quanta coisa maravilhosa. Vinícius, já estou pensando aqui em um monte de ideias para você compartilhar conosco essas práticas, estratégias fantásticas. Né? A gente tem uma disciplina nas licenciaturas, né? Um componente curricular, que a gente acaba abordando esse conteúdo. E abordamos também nas práticas pedagógicas, especificamente mediação de conflito, né? É bem legal, e depois eu queria apresentar a gente para ele, né? Quem sabe ele nos ajuda, né? A melhorar, a trazer mais inovações. E aí, falando em inovação, olha que legal. Uma aluna nossa, Solange, já falou: olha, professor, essa palestra está ótima, está contribuindo para o meu trabalho de extensão. Viu? Olha que fantástico. Legal. Ana Cláudia, a semana passada, a professora do meu filho chutou a garrafa de água dele. Chegou em casa me contando que a professora estava com raiva dos alunos. É uma situação difícil. É verdade. Muito mesmo. Wellington, o comportamento de certos alunos muitas vezes está ligado aos laços familiares de violências, de abandono, e os gestores e a coordenação têm que prestar atenção, porque isso tira a harmonia da classe. Uhum. Elizabeth, as pessoas no todo estão adoecidas mentalmente, principalmente após a pandemia.
Thalita, realmente observo muito no meu local de trabalho, que está ligado à segurança. A leitura do ambiente das pessoas é fundamental para prevenir conflitos. Acaba sendo automático, isso é muito interessante. Muito bom, muito bom. Deve ser alguma aluna aí do meu curso. Ah, deve ser. Porque aqui a gente tem alunos de todos os cursos que eles já Aham, postaram aqui. Aí teve aluno que tá assistindo num cantinho reservado, no trabalho dele, na secretaria. O outro que falou que é do laboratório, trabalha como no técnico de enfermagem na USP, também está assistindo ali. O outro aham, está com a aham. colega do lado, então é Legal. uma diversidade muito grande. Isso aí. Vinícius, a gente só pode agradecer a você. Temos ainda mais 5 minutinhos se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, para o Vinícius, mas eu já vou pedir para ele, se puder, né, já trazer as palavras finais deles. E assim, que não sejam finais, né, sejam finais nesse momento do vídeo, para que a gente possa ouvir um pouco você. Foi maravilhosa essa experiência, Vinícius, de ouvir. Gente, a gente trabalha na mesma instituição e eu não conhecia essas práticas maravilhosas, né? E como isso se integra à nossa equipe de formação de professores, Vinícius. Então, só agradecer, né, da minha Uhum. parte, pelos alunos também, por a sua mediação, que foi fantástica, maravilhosa. Obrigada mesmo. Tá certo. Bem, muito obrigado, pessoal. Bem, eu acho que eu tentei ao máximo pensar alguns pontos cegos, algumas coisas que eu vejo no cotidiano, algumas dificuldades, né? Eu não pensei muito. Eu ontem mesmo, né? Meu amigo falou assim: eu preciso fazer um trabalho e tal, não sei o quê. E aí ele está fazendo doutorado. E aí eu sei o lugar que ele está. Eu falei: não, calma aí, eu vou te ajudar um pouquinho. Eu tenho aqui um livro do Bakhtin aqui em casa. E aí ele falou que queria um negócio. Não, peraí, vou te ajudar aqui um pouquinho. Ontem eu estava fazendo isso. E aí eu comecei a pensar algumas coisas. Eu pensei assim, cara, eu não vou fazer uma apresentação muito teórica, né? Porque da teoria as pessoas já têm, né? Então, o principal é você conseguir se aliar Na verdade, a teoria é muito mais fácil, né? A teoria ela serve para conseguir fazer uma transformação em você, né? Então, diversas outras profissões, eu não sei se todas as profissões precisam de uma transformação, né, pessoal, mas só que um docente com certeza sim, né? Pelo menos da área da segurança pública, idem. Também é necessário fazer um tipo de transformação pessoal, porque é inevitável. O nível de poder que você tem, né, nas mãos é incrível. Então você tem que ser, ao invés de ser uma máquina, você tem que ser extremamente humano. É uma função muito difícil, porque você tem que ser muito humanizado para conseguir fazer, inclusive, as coisas difíceis, extremamente difíceis, né? Você saber exatamente o discernimento e a hora certa de usar o limite máximo da letalidade, que é uma execução. Então, assim, isso aí faz parte, isso é um poder policial legitimado em todos os países, etc. Mas para você realmente fazer isso, precisa ser muito humano. Não é ao contrário, é o inverso. Você precisa ser extremamente humano para você conseguir fazer isso com discernimento, com saber, com contexto, com consciência, com uma percepção do mundo. Então, isso aí é um nível sábio, né? É um nível de sabedoria. Então, é isso que eu proponho, né? Que a gente melhore o nosso nível de sabedoria e consciência conosco e com nossos pares. Vinícius, pode ter certeza que você lançou muitas sementes, né? Hoje, agora, nesse momento, para quem está ao vivo, e principalmente para aqueles que não tiveram a oportunidade, né, de participar ao vivo, né? Nessa nossa empreitada, né? Nessa nossa corrente de humanizar as nossas relações, ainda mais quando a gente fala de uma formação em EAD, né? Que muitas vezes, por Uhum. conta da distância física, a gente fica Uhum. pensando em estratégias para que isso tenha essa promoção dentro dos nossos espaços. E aqui os alunos, olha, só estão te elogiando,
falando que adoraram a palestra. Então, gente, a gente já vai reservando e pedindo lá um pouquinho da agenda do professor Vinícius para um próximo encontro. Quem sabe agora, quando finalizar essa semana, né? O próximo semestre, que já está daqui a 15 dias, já pensando no professor Vinícius. Vinícius, obrigada mais uma vez. Obrigada ao pessoal do estúdio, né? Que é a Ana, principalmente, que está aqui conosco, esteve presente, aos nossos alunos, e acho que a gente conseguiu dar conta, né? Nesse primeiro momento dessas nossas reflexões. Obrigada, gente. E lembrando que mais tarde nós temos mais uma atividade com a professora Tati Castelo Branco, que vai trazer o Clube do Livro com esse nosso tema norteador da semana. A semana segue. Quarta-feira nós temos mais uma programação, quinta e sexta também. Na dúvida, clique naquele nosso link da programação e se organize, anote aí na agenda. Daqui a pouco a gente se vê de novo. Obrigada mais uma vez, Vinícius. Eu agradeço também ao público externo, né, que possivelmente possa estar, né, presente. Também agradeço as contribuições, né, de todas as pessoas que puderam comentar alguma coisa, que puderam refletir, que esse é o meu principal objetivo, é fazer com que todos tenham um espaço de reflexão. Se a gente conseguir isso todo dia, é maravilhoso. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Até a próxima.